É muito bom estarmos aqui nesta noite comemorando mais um aniversário da nossa SAF. E nós vamos aproveitar esse versículo que é o tema do quadriênio, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Nós vamos colocar diante de Deus mais uma vez as nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos agradecer a Ti por esse momento que o Senhor nos dá, Deus, juntos aqui na Tua casa, Senhor. Deus. O Senhor nos abençoe na mensagem que vamos ouvir agora, Senhor Deus. Que nós possamos ser realmente tocados pela palavra do Senhor. E assim, ó Deus, estamos assumindo o compromisso de orar ao Senhor, de falar com o Senhor, de buscar a presença do Senhor, ó Deus, mais e mais. Sabemos que o mais importante para nós, ó Deus, é aquilo que nós temos no nosso relacionamento para com o Senhor. Do Senhor vem a nossa salvação, do Senhor vem a força para vivermos, do Senhor, ó Deus, vem a direção para os nossos caminhos. E que possamos nos conscientizar desta necessidade de orar sem cessar, e assim em comunhão contigo, ó Deus, vivermos no caminho do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Abaixa aqui. Nós estamos comemorando o aniversário da SAF de nossa igreja. Estamos alegres, pela vida das nossas irmãs. A diretoria da SAF estava aqui ajudando na liturgia. A SAF é uma bênção para todas as igrejas que têm SAF, porque acredite se quiser, tem igreja que não tem SAF. É uma bênção porque realmente é uma sociedade auxiliadora. A palavra é muito oportuna. Auxiliadora. A SAF nos ajuda em tudo. A SAF está em todas as programações da igreja. Elas sempre estão dispostas, a servir ao Senhor. E nós nos alegramos neste dia, e aproveitando o aniversário da nossa SAF, nós queremos falar um pouquinho sobre a SAF no Brasil. Este é o novo tema do quadriênio, ou seja, os próximos 4 anos, de 2018 a 2022, a SAF assumiu um compromisso: orar sem cessar. Este tema está relacionado então ao trabalho da nossa SAF. E é muito oportuno porque a partir desse chamado à oração, nós vamos ter esse chamado a essa conscientização de algo tão necessário. A nossa vida é cheia de coisas que são necessárias, mas a gente esquece, a gente deixa de lado. E a oração é uma destas coisas. É muito importante, mas às vezes, se nós não estivermos constantemente, falando, incentivando uns aos outros a oração, nós deixamos de lado. Antes de falar alguns tópicos a respeito da oração, o que a oração produz na nossa vida, eu queria então, em poucas palavras, falar um pouquinho sobre isso aqui. É o tema do quadriênio, ou seja, a oração sem cessar. E aqui começa dizendo a respeito do objetivo, que é estimular as auxiliadoras presbiterianas a ter uma vida de oração incessante, compromisso constante com a leitura bíblica diária, testemunho de serva e discípulo de Cristo, em alto grau de comprometimento com o Senhor Jesus, na busca de uma vida piedosa. O tema que nós temos também em nosso boletim é um dos versículos base, chave, Efésios 3,14. Por esta causa me ponho de joelhos. E essa passagem de Efésios, ela é bem específica. Paulo está falando sobre a igreja. Ele acabou de mostrar que judeus e gentios são um só povo.
E mais do que isso, um só povo junto de Deus, é família de Deus. Quem toma o nome, toda a família. Nós tomamos o nome de filhos de Deus, nós somos da família de Deus. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Aqui nós encontramos então os chamados subtemas, e eu só vou destacar rapidamente esses subtemas. Intercedendo por sua vida é um dos subtemas. Intercedendo por sua família. Intercedendo pelo Brasil, pela igreja presbiteriana, pelos irmãos. E aí entre dos irmãos está pelos que sofrem e pelos missionários. Então as irmãs já começaram a se familiarizar com essa folhinha, né? E vai ser o roteiro da nossa SAF, a SAF do Brasil inteiro e também a nossa SAF local, no nosso presbitério. A SAF tem um projeto de oração chamado Projeto Ana, tem um outro projeto de oração já chamado Relógio Regional de Oração e o projeto da SAF em Revista. Então as irmãs, eu creio que a maioria conhece o trabalho da SAF, mas sempre é bom a gente dar uma lembradinha, e os que não conhecem, estar a par, né? Que as irmãs têm sim um trabalho sempre organizado, firme, e nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus pela vida da nossa SAF, pelo nosso presbitério, porque as nossas irmãs estão sempre firmes, né, neste trabalho do Senhor. E como eu disse, aproveitando este tema tão importante, eu gostaria de falar conosco nessa noite a respeito dessa necessidade da oração. A oração é algo que a gente nem precisa falar, né, irmãos? Da importância da oração. É através da oração que nós recebemos bênçãos sem medida. Quando oramos, cremos que Deus derrama as bênçãos sobre as nossas vidas. Nós cantamos há pouco, né, um cântico que falava sobre essa fé contemplada, né? Que Deus ouve, Deus responde às nossas orações. E eu quero deixar 3 tópicos bem simples, entre tantos outros que nós poderíamos citar, tópicos que falam a respeito do que a oração produz nas nossas vidas. A oração, ela é comunhão, transformação e glorificação. A oração é comunhão com Deus, a oração é um meio de transformação da nossa vida, e a oração é o meio pelo qual nós glorificamos a Deus. Se falarmos a respeito da comunhão, irmãos, quando você fala em comunhão, quando você quer conhecer uma pessoa, quando você quer se aproximar de uma pessoa, o que você precisa fazer? Conversar com ela. Às vezes nós tentamos só olhar para a pessoa assim, né, tentar identificar o que ela está pensando. Não dá. Você precisa conversar. E quanto mais você conversa, mais você conhece aquela pessoa. E não dá para conversar à distância. Tem que conversar olhando no olho. Como nós podemos ter intimidade com Deus, irmãos? Nos aproximando de Deus. Hoje, para se conversar com uma pessoa, não é tão fácil. Tem tantos meios de comunicação, mas as pessoas estão cada vez mais inacessíveis. Eu não sei quantos mais velhos aqui se habilitam a concordar comigo, mas como antigamente a gente fazia? A gente ia na casa das pessoas, simplesmente, e conversava com as pessoas, sem pressa, sem olhar em celular, que o celular não existia, e conversava com as pessoas. Passou um tempo, a gente começou a ligar para as pessoas, telefonar para as pessoas, e a gente conversava com as pessoas por telefone. E agora, mensagens. Aqui no Brasil é o WhatsApp, né? Mensagens. Porque se você liga para a pessoa, ela não atende, não sei por quê. Porque ela está segurando o celular ali, ela vai responder o WhatsApp no mesmo celular que alguém ligou para ela. Mas, mensagens. Então a comunicação do ser humano está ficando cada vez mais
distante, nós não estamos mais nos conhecendo. Agora, irmãos, uma bênção tão grande é saber que Deus não tem dificuldade, Deus não se incomoda. Nós não precisamos marcar hora. Você já viu isso? Você marca a hora para ligar para a pessoa, escreve no WhatsApp: posso te ligar? Mas como que posso te ligar? Vai na casa do sujeito lá. Não tem isso com Deus, né, irmãos? Ora, qualquer hora, orai sem cessar. Fala, Deus está escutando, Deus está ouvindo. Provérbios 15:8 diz: sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus fica feliz, contente com a nossa oração. E essa é a primeira ideia aqui de proximidade. É exatamente quando você vai falar com alguém, você tem que se aproximar dessa pessoa. E quando nós falamos com Deus, nós nos aproximamos de Deus. O salmista, no Salmo 86:1, ele pede para que Deus se incline. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Essa é a ideia, né? Fale com Deus, Ele vai se inclinar. Não que Deus seja surdo, não que Ele precise se curvar, mas Ele vai estar mais próximo. Ele está mais próximo de nós. Essa intimidade, irmãos, ela pode ser através da oração, ela deve ser através da oração. Nós sim nos aproximamos através da oração. John Piper disse o seguinte: a oração é o centro nervoso da nossa comunhão com Jesus. Ele não está aqui fisicamente para vermos, mas na oração falamos com Ele como se estivesse. Deus está presente. E como a gente consegue perceber essa presença de Jesus? Como? Através da oração. Gosto muito de uma passagem de um livro de Jonathan Edwards, que diz: eu tinha anseios, ele falando, eu tinha anseios muito intensos na alma por Deus e Cristo e por mais santidade, com o meu coração parecia estar cheio a ponto de se partir. Passei o maior tempo pensando em coisas divinas, anos após anos, com frequências andando sozinho em florestas e em lugares solitários para meditar, falar sozinho, orar, conversar com Deus. E era sempre o meu hábito, nessas ocasiões, cantar hinos, cantar minhas contemplações. Eu estava quase constantemente expressando-me em oração, onde quer que eu estivesse. A oração parecia ser natural para mim, a respiração que dava vazão ao ardor dentro do meu coração. Quanto tempo faz, irmãos, que a gente não tem essa oportunidade de andar sozinho por uma floresta para falar com Deus, andar com Deus, falar com Deus. Quantas correrias, né, irmãos? Como é bom. E nós podemos. Nós temos as madrugadas aí, né? Está todo mundo dormindo. Nós podemos fazer uma caminhada num lugar, falar com Deus na nossa casa. Oração, então, irmãos, é um meio de comunhão com Deus. O segundo tópico que eu disse é um meio de transformação. Oração é um meio de transformação. Ao orarmos, cremos que recebemos por parte de Deus transformação para viver de forma que o agrade. Uma das coisas que nos falta muito é oração, no sentido de que muitas vezes você pensa: eu gostaria de mudar, eu quero ser diferente, eu quero deixar esse mau humor, eu quero deixar esse meu desejo pelo pecado, eu quero deixar a maldade, quero deixar de ter preguiça. Ora que melhora, ora que transforma. Deus transforma a nossa vida através da oração. Riley disse: o meio principal pelo qual os crentes têm crescido em santidade é o hábito constante da oração particular. A partir do momento que nós nos convertemos, em que nós seguimos a Cristo, em que nós temos a Cristo, eu creio que o nosso desenvolver, o desenvolver de um irmão, de uma pessoa espiritualmente está, vamos dizer aí, 100% relacionado à vida de oração.
E por isso que a gente vê muitas vezes pessoas que não crescem, se convertem, fazem batismo, profissão de fé, mas não crescem porque não oram. A oração é um remédio para nós, ela transforma a nossa vida. Lloyd Jones disse: a oração é o soberano remédio para muitas doenças e enfermidades da alma que tendem a derrotar-nos a todos. Irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós já cometemos coisas que nós temos vergonha de contar, de falar. Como que nós podemos seguir em frente? A partir da oração. Como que nós podemos nos manter saudáveis, sadios mentalmente? Através da oração. Nós nos mantemos saudáveis fisicamente através da alimentação, dos remédios, quando necessário. Precisamos aprender a nos alimentar melhor, a aprender a andar melhor, a viver melhor, saudável fisicamente, né? Eu achei interessante alguém falando que quando você vai no posto de gasolina abastecer o carro, o que você faz? Desliga o carro. Aí ele está falando a respeito de alimentação. Quando você for almoçar, você tem que desligar. Desliga tudo, desliga a televisão, para de falar e come. Aí ele falou, o nariz foi feito perto da boca, por quê? Para você sentir o cheiro dos alimentos. Então, não tenha pressa, né? E ele fala que a gente vive um mundo muito maluco, né? Porque já pensou o sabor de uma laranja, você poder cheirar, você poder mastigar e tal. Aí você pega 3 laranjas, espreme, toma, engole tudo sem nem respirar. É diferente, a alimentação é diferente. E a questão espiritual, irmãos, não tem outra forma de nós nos alimentarmos. A Bíblia, a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com os irmãos, tudo isso precisa ser feito de forma saudável, de forma equilibrada, de forma a crescermos espiritualmente através daquilo que nós colocamos diante de Deus. Sobre essa questão da transformação, Efésios 6:13, depois do 18, fala, né? Tomai toda a armadura de Deus, para que a gente possa vencer as armadilhas. É muita dificuldade, né? Muitas questões, muitas tentações. E ele fala, né? Tomai toda a armadura. Mas o curioso versículo 18, ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Toda oração, assim nós podemos resistir às coisas que vêm contra nós. A oração é um antídoto contra o veneno do pecado, irmãos, contra o mal, contra a corrupção. E esse pecado começa na nossa vida. Se nós não estivermos constantemente orando, nós vamos deixar com que o nosso coração seja endurecido, né? Pelo engano. O pecado é um engano. Em todo tempo, com toda oração, e também orar pelos outros, né, irmãos? Quando você vê algum erro na vida de um irmão, o que você faz? Ora que melhora, né? Porque a gente pode fazer pouco pela vida dos outros. Você já parou para pensar nisso? É difícil, né? O que a gente vai fazer pela vida dos outros? Às vezes você vai dar um conselho e você acaba apanhando do sujeito, né? Ou da sujeita. Devemos tentar ajudar as pessoas, sim. Devemos aconselhar as pessoas, sim. Mas a principal coisa que a gente pode fazer é orar pelos outros. E crer, irmãos, porque muitas vezes você não é orar para o sujeito morrer, né? Falando, esse sujeito não tem jeito, sai da minha vida. Não, é orar para que ele possa, sim, ser transformado. Eu sempre penso nessa relação, né? A gente não tem, muitas vezes, coragem de orar pelo outro, pela transformação da vida do outro, é porque a gente não acredita nem na transformação da nossa vida, né?
A partir do momento que você ora e você vê a transformação de Deus na sua vida, você fala, não, se Deus mudou-me, eu preciso orar pelo outro irmão, que ele também pode ser transformado. A oração é um meio de transformação. E a terceira e última parte, a oração como meio de glorificação. Glorificar a Deus. Você já pensou que, como nós lemos há pouco a frase de John Piper, no sentido de que a gente não vê a Deus, a gente não vê Jesus, então a forma que nós temos de nos relacionar com Deus é espiritualmente, é através da oração. E repare que a gente tem dificuldade, porque pensamento para nós, muitas vezes ele nem parece real. Parece virtual, né? Mas o pensamento é um mundo real. Tanto que é através do que nós pensamos que nós vamos formar aquilo que nós vamos fazer, que nós vamos agir. O que você vai fazer amanhã, você já está pensando hoje, você já está programando hoje. E o nosso relacionamento com Deus, né? Deus nos deu isso. E nós lemos há pouco na liturgia que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, Ele nos ensina a orar como convém, Ele forma os nossos pensamentos. E aí, irmãos, como que nós glorificamos a Deus? A principal forma de glorificarmos a Deus é através da oração. Nós podemos glorificar a Deus cantando um hino, pregando o Evangelho, falando do Evangelho. Hoje cedo nós estávamos estudando na escola dominical aqui na classe dos adultos sobre Zacarias 7, que falava sobre o falso jejum daqueles irmãos. Todas essas coisas nós podemos fazer de forma apenas externa, sem o coração. Mas a oração, ela quebra essa falsidade, porque quando oramos, estamos sozinhos, orando a Deus, falando com Deus, nós estamos certamente glorificando a Deus. Glorificamos a Deus crendo nele, confessando diante dos homens, louvando, defendendo sua verdade, mostrando os frutos do Espírito em nossa vida, adorando. E nós adoramos a Deus através das nossas orações. É interessante que Deus não precisa da nossa oração para ter glória. Nós oramos e glorificamos a Deus porque reconhecemos a sua glória. Deus não é como um homem que precisa de reconhecimento para que ele seja, digamos assim, curtido, né? Seja visto, seja notado. O homem hoje usa aquela frase diferente, né? Porque antes era penso, logo existe, agora eu sou visto, logo existo. Então as pessoas querem ser vistas. Quanto mais visualização, mais importante elas são. Elas são alguma coisa em relação a tudo aquilo que as pessoas projetam nela. Então eu preciso que vocês falem bem de mim para que eu seja alguém importante, entre aspas, né? E assim nós vivemos. Deus não precisa disso. Deus não precisa de nós. Deus não precisa se associar a nós. Mas Ele se associou a nós. Ele nos chama de herança, né? Ele trouxe para nós, se associou a nós. E nós glorificamos a Deus por isso. Por essa união que nós temos com Cristo. E na oração em secreto nós realmente glorificamos a Deus e nós nos purificamos da falsa religiosidade. Você sabe que realmente você é cristão quando você está no seu quarto orando sozinho, irmãos. É um melhor momento de você falar, eu sou crente mesmo, né? Eu estou orando, eu sou crente. Porque se você só ora em público, suas devoções são só em público, nos falta esse momento a sós com Deus, essa conversa a sós com Deus. Nós lemos em João 14:13, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei,
a fim de que o Pai seja glorificado. E é interessante que os nossos pedidos a Deus não podem ser visando o nosso bem, porque quando nós pedimos alguma coisa a Deus e Ele responde, quem que está ganhando? Nós. Mas quem está sendo glorificado é Deus. Deus é glorificado quando nós oramos. E é interessante que Deus é glorificado na oração, quando nós oramos, e Deus é glorificado quando Deus responde a oração. Na resposta da oração, Deus também é glorificado. Salmos 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Uma passagem muito belíssima. Pode ter certeza. Invoca-me e eu responderei. Deus está dizendo isso. E nós vamos glorificar a Deus. Nós vamos louvar a Deus por isso que Ele nos faz. Irmãos e irmãs, nós precisamos, sozinhos, meditar, pensar nessas palavras que nós ouvimos hoje, nos cânticos que nós ouvimos hoje. E o compromisso que você vai fazer não é diante de um ou de outro aqui, mas é diante de Deus. Creio que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, estamos falando nesse assunto, porque todos nós precisamos ser lembrados. Esse é o versículo que tinha que ficar todo o tempo, né? Em onde nós passarmos, colado na geladeira, colado na sala, em todo lugar. Orai sem cessar. Para a gente terminar, Mateus 7:8 diz: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. É a promessa de Deus. Eu preciso orar, porque é um meio de comunhão com Deus, como nós falamos, porque é um meio de transformação, porque é um meio de glorificação. Eu preciso orar, irmãos, porque eu tenho uma promessa tão grandiosa da resposta desta oração. Interessante que aqui não fala todo o que pede recebe o que pede. Aqui fala todo o que pede recebe. E no final, no versículo 11 diz: o Pai nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E isso é muito bom, porque se a gente pedisse, Deus desse o que a gente pede, a gente estava perdido. Mas mais do que dar o que nós pedimos, Ele dá coisas boas aos que lhe pedirem. Alguém pode falar, então não preciso orar. Não, é exatamente ao contrário. Eu preciso orar, mesmo se eu orar pedindo algo que não é da vontade de Deus, mas Deus está vendo que eu estou colocando a minha vida, a minha confiança nele. Eu creio que Ele vai responder a oração. Se nós não oramos, aparentemente a gente fala, oração não é necessária. Eu orando, eu não orando, acontecem as mesmas coisas. Não, irmãos. Experimente, né? Vamos fazer essa experiência. Perceba como não vai acontecer as mesmas coisas. Como eu orando, eu vou ter mais comunhão com Deus. Como eu orando, a minha vida vai se transformar muito mais. Como eu orando, eu vou glorificar muito mais a Deus do que simplesmente levando a vida. Essa certeza que temos, que Deus responde, e que Deus responde nos dando boas coisas. Que Deus nos ajude, irmãos, a ver a necessidade de buscar a Deus, nos colocar na presença de Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por estarmos, ó Deus, neste mundo, por sermos pessoas, ó Deus, deste mundo, mas temos, ó Deus, essa comunhão que vem de Ti, ó Deus.
comunhão que nos faz entender a Tua palavra, comunhão que nos dá a oportunidade de orarmos, ó Deus. Obrigado porque a nossa vida não se limita às coisas desse mundo, às coisas que nós ouvimos nos noticiários, às notícias que nós recebemos diariamente, ó Deus. Mas a nossa vida, ó Pai, ela é espiritual. Pai, a nossa vida, ela tem uma alma que se alimenta e que se alegra, ó Deus, e que vive, porque o Senhor Deus vive em nós. Pai amado, que o Senhor Deus nos ajude, para que sejamos vivendo, ó Pai, esses dias que nós temos aqui, são tão poucos dias, mas que possamos viver, ó Deus, com alegria, com dignidade, ó Deus, cuidando dos nossos afazeres, da nossa saúde, cuidando, ó Pai, das nossas decisões, e principalmente, ó Deus, cuidando da nossa vida espiritual, ó Deus, tendo este prazer de ter tempo para orar, para ouvir as promessas do Senhor, ó Deus, para nos alimentarmos, ó Deus, pararmos, ó Deus, e nos alimentarmos do Senhor através da oração, ó Deus. Ó Pai, cobre de nós, nos ajude, ó Pai, nos incomode para que nós não estejamos simplesmente deitando, dormindo e levantando, ó Pai, sem dedicar tempo, ó Pai, à oração. Ó Senhor Deus, nos ajude, feche os nossos olhos e que nós possamos pensar, orar, falar contigo mais, ó Deus, mais e mais, sem cessar, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.